Galerinha, uma das coisas que eu mais estou recebendo de mensagem é: quais artigos da Lei de Licitações podem ser cobrados na prova do TSE Unificado? E mais do que isso, o que e como estudar gestão de contratos para o TSE Unificado? Essa pergunta é difícil, mas prepara aí, já senta o dedão no like, porque vem muita coisa boa que eu vou trazer aqui para vocês. Então vamos lá, como é que nós vamos fazer para estudar gestão de contratos e licitações para o TSE Unificado? Eu vou começar falando de gestão de contratos. Gestão de contratos aparece no edital do TSE Unificado dentro de conhecimentos específicos para os cargos de analista judiciário, área administrativa, e técnico judiciário, área administrativa, que são 2 cargos de nível superior em qualquer área de formação. E eu sei que provavelmente serão os 2 cargos com a maior quantidade de inscritos para esse concurso. Então por isso está todo mundo desesperado. Como é que nós vamos estudar esse negócio? Aqui do meu lado está a ementa do edital. A gente tem aqui a legislação aplicável às contratações de bens e serviços, Lei 14.133, a IN 5 de 2017 e lá no tópico 2, elaboração e fiscalização de contratos. Eu vou começar falando aqui com vocês sobre a legislação aplicável à contratação de bens e serviços, que em resumo é a Lei 14.133. Aqui, se você tem alguma dúvida, eu vou esclarecer essa dúvida de vocês de forma muito simples. Muita gente está me perguntando: professor, eu tenho que estudar todos os artigos? Veja que eu estou falando especificamente aqui dos 2 cargos, anota aí. Agora eu estou falando de TJAA e AJAA. Se você vai fazer qualquer um desses 2, você tem que estudar toda a Lei 14.133. Não existe dúvida aqui. O edital é expresso: legislação aplicável à contratação de bens e serviços, Lei 14.133. E é licitações e contratos. Tudo, do artigo 1º ao cento e não sei quanto lá que tem na Lei de Licitações. Toda a lei nessa primeira parte. É óbvio que muita gente está falando: estuda pela lei seca, por isso que aquilo. Gente, licitação não adianta você estudar só para a lei seca. Alguém vai te falar: mas 90 e tantos % da cobrança é só lei seca. Só que se você foca só na lei seca, você depende muito da decoreba. Quando você interpreta a norma, você passa a raciocinar. E aí você vai depender muito menos de decorar e muito mais de compreender. Fora que eu apostaria sim que para a JAA, analista judiciário, área judiciária, pode colocar aí com 70% a 80% de probabilidade de a discursiva ser sobre gestão de contratos. É o tradicional das bancas. O Sebrasp adora cobrar licitações e contratos em questão discursiva. Então, muito provavelmente, será a discursiva do analista judiciário, área administrativa. Tópico subsequente: Instrução Normativa 5 de 2017 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Se alguém me perguntar por que eles colocaram isso no edital, eu vou dizer para vocês que para mim não faz o menor sentido. Essa instrução normativa não vincula os órgãos do Poder Judiciário. Ela está desatualizada em muita coisa porque ela segue a 8666 e não faz o menor sentido. Mas está no edital, e se está no edital a gente vai ter que estudar. Não tem para onde fugir. Essa IN, ela trata essencialmente sobre terceirização. Eles utilizam aquela expressão para ficar bonita: execução indireta. É a terceirização. Basicamente sobre isso. Quando a gente fala de terceirização, nós vamos ter uma parte conceitual no começo da IN 5 que é muito importante você entender. Quais os serviços que podem ser executados de forma indireta e quais que não podem. E eu diria que é muito provável que a maioria das questões se concentre nisso, nessa parte inicial, o que pode e o que não pode. Isso são alguns artigos ali logo no começo da instrução normativa. Onde é que está o grande problema? É quando a gente olha para os anexos da instrução normativa. São vários anexos, alguns revogados, alguns são modelo de documento, que não adianta você ler aquilo lá que não serve para nada, mas tem alguma coisa ali que eventualmente o avaliador pode utilizar para cobrar uma questão de prova. E aí fica aquele nosso medo: professor, será que eles vão cobrar tudo isso aí, todos aqueles anexos? Se você me perguntar assim: pode cobrar? Pode. Poder? Pode. É provável cobrar? Eu diria que não. Eu diria que existe uma probabilidade menor de cobrança. O que eu ficaria de olho? Na parte que ele fala sobre o fluxo de planejamento e fiscalização do contrato. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no quadro para vocês.
essa parte aqui, que ainda está dentro do texto da IN, que fala das atividades de gestão e fiscalização da execução de contratos. Por que isso aqui é importante? Porque mais adiante no edital, você vai ver que essa tarefa de fiscalização e gestão de contratos consta expressamente fora do texto da IN, não é da IN, o tópico 2 do edital aqui, mas a IN nos ajuda a entender esse assunto. Então, a própria instrução normativa já ajuda a entender aquela parte de fiscalização de contratos. Então, eu ficaria de olho nisso aqui. E lá nos anexos tem alguns conceitos aqui, ó. O que é fiscalização técnica, o que é fiscalização administrativa. Ah, não, isso aqui ainda está no artigo 40. Quero ver se eu busco alguma coisa aqui do anexo para vocês ficarem de olho. Não vai ter aqui, deixa eu buscar. Aqui, ó. Aqui é aquele momento que a gente vê aqui, ó, fiscalização técnica administrativa no anexo 8 e no anexo 8A. Essa parte aqui de fiscalização eu daria uma olhada. Tá? Nos anexos, eu daria uma olhada na parte de fiscalização e gestão do contrato, que para mim eu acho que é uma parte que tem mais cara de prova, até porque tem um subitem do edital que exige essa parte de fiscalização. Agora, outros anexos ali, a maioria você percebe, você vai batendo o olho, você percebe que ele não tem muita cara de cobrança. Tá? Então, é isso que eu quero trazer sobre a IN 5 de 2017. E agora, voltando para o nosso quadro, eu quero ainda trazer o tópico subsequente, que aqui está a instrução 5, né, que você consegue baixar. Tomem cuidado para não pegar a versão desatualizada, tá? Pega a versão web atualizada lá no site do gov.br que tem. Joga no Google que ela aparece normalmente como a primeira opção. E depois nós chegamos ao tópico 2 do edital, elaboração e fiscalização de contratos. Essa parte aqui, ó, do 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, quase tudo isso aqui está dentro da lei de licitações. Papel do fiscalizador está na lei de licitações. O preposto, que é aquele indicado, está na lei de licitações. A questão do acompanhamento do contrato está na lei de licitações. É claro que eles podem cobrar alguma coisa muito específica, porque aqueles não foram expresso qual norma que eles estão falando. Mas tem na lei de licitações. Irregularidades tem na lei de licitações. Definição e aplicação das penalidades tem na lei de licitações. Você tem que lembrar que a própria pessoa que vai cobrar as questões, ela vai olhar para isso aqui e vai pensar, de onde é que eu vou tirar isso aqui? E a maioria disso aqui está na lei de licitações e contratos. Complementa com a IN5, que a IN5 vai te ajudar a entender isso. O único tópico que não tem direto na lei de licitações é esse tópico 2.1. Cláusulas e indicadores de nível de serviço. Professor, o que é essa história de cláusulas e indicadores de nível de serviço? Esse tipo de item ele é muito comum naqueles contratos de tecnologia da informação. Normalmente em contratos em que você tem prestação de serviço. Porque num contrato de TI, por exemplo, de uma assistência técnica de tecnologia da informação, como é que você vai aferir o tipo de serviço que é prestado? Para você poder fazer o pagamento, verificar se as cláusulas estão sendo cumpridas. Aqui, o contrato tem que ter o que a gente chama de cláusulas e indicadores de nível de serviço, como, por exemplo, velocidade de atendimento, capacidade de resposta, eficiência dos serviços prestados. São alguns itens que você pode avaliar. Veja que os dois primeiros itens, facilmente a gente consegue avaliar objetivamente. Qual que é a velocidade do atendimento? Qual que é a capacidade de responder e resolver a um problema? Isso são cláusulas e indicadores de nível de serviço. Esse é o único tópico que não está expresso nem na lei de licitações, nem na instrução normativa 5. Nas videoaulas, quando eu vou fazer agora o curso de reta final, eu vou pegar um tempinho ali, uma meia horinha, para explicar esse tópico para vocês. Não vou fazer em PDF, mas vou fazer em vídeo. Eu vou comentar um pouquinho esses tópicos aqui com vocês, que eu acredito que vai ser o suficiente para você entender. Na internet, você também consegue achar alguns vídeos que vão te ajudar, textos que vão te ajudar a entender o que são cláusulas e indicadores de nível de serviço em contratos. Especialmente aquilo que a gente chama de SLA. E normalmente isso aqui não é só de contrato administrativo, isso acontece em qualquer empresa, tem esse tipo de contrato, tá? E a outra parte, a IN5 e a lei de licitações já vai dar conta de responder. Mas aí também tem uma outra pergunta que muita gente está me fazendo. E isso aqui é incrível, não sei se rodou algum texto, alguma coisa na internet, um monte de gente falando, professor, eu fiquei sabendo que só precisa estudar do artigo tal ao artigo tal da lei de licitações. Cuidado, mas muito cuidado mesmo. E presta atenção no que eu vou te falar aqui, porque eu não só vou mostrar
que a maioria das informações está errada, como eu também vou te ensinar como que você vai aferir. Nós vamos ter que separar aqui o edital do TSE unificado em 4 grupos. Quais são os 4 grupos? Primeiro, AJ. Segundo grupo, na verdade são 3 grupos, tá? AJJ, depois TJAA mais AJAA e depois os demais cargos, tá? Por que eu tenho que separar dessa forma? Para quem vai fazer AJAJ, você tem direito administrativo no conhecimento específico. E se você pegar o edital de AJAJ, isso aqui, ó, AJAJ, tem o item 12, licitações e contratos administrativos, Lei 14.133 e suas alterações. Alguém tem alguma dúvida que é a lei inteira? Eu não tenho dúvida nenhuma. Para AJAJ, item 12 do edital, a lei toda. Ponto final. Tanto licitações quanto contratos. Segundo grupo, TJA e AJAA. Aí o pessoal pensa, olha, se eu olhar só os conhecimentos básicos, que tem lá noções de direito administrativo, de fato ele não cobra a lei inteira. E ele só cobra a licitação, não cobra contratos. Mas calma aí. E o conhecimento específico? Conhecimento específico tem gestão de contratos. E em gestão de contratos, cobra a lei inteira. Então, nos conhecimentos básicos, é só uma parte. Mas no conhecimento específico, é a lei inteira. Tanto licitações quanto contratos, do artigo 1º até o último artigo da lei de licitações. Então, se você vai fazer a JJ, TJA ou AJAA, você tem que estudar a lei de licitações inteira. Depois eu vou falar como que você vai estudar, mas aqui é só para esclarecer que você vai ter que estudar a lei de licitações inteira. E os demais? Você vai fazer lá TJ, Polícia Judiciária, vai fazer contabilidade, vai fazer as outras áreas. Para esses, você tem licitações somente em noções de direito administrativo do conhecimentos básicos. E olha o que o edital fala. Item 5, licitação, e aí ele subdivide. Princípios, que é o artigo 5º, contratação direta, que é do artigo 72 ao 77. Claro que dá para a gente questionar aqui o 72, o 73 e o 76 e o 77, mas em tese está tudo dentro, porque é dispensa, que se subdivide em dispensável e dispensada. A dispensada é o 76 e o 77. Então vai ter que estudar esses dois também, tá? Então eu colocaria do 72 ao 77. Modalidades vai do 28 ao 32, tipos do 33 ao 39. Só que o problema está no procedimento. Porque procedimento é quase tudo. Começa no artigo 11 e vai até o 71. E olha que ainda tem ali uns artigos 6º, 7º e 8º, 9º e o 10, do 6º ao 10, que também dá com a perninha quase dentro de procedimento. Então, o tópico procedimento envolve basicamente toda a parte de licitações. O que fica fora? Do artigo 1º ao 4º, que é o âmbito de aplicação, alguma coisa, mas ainda é duvidoso, do 6º ao 10, e os procedimentos auxiliares que começam no 72. É isso que fica de fora. E aí toda a parte de contratos. Então, o que eu diria para você que vai fazer os demais cargos? Não estude contratos. Na hora que começa a parte de contratos, deixa tudo de fora. E eu estudaria todo o resto. Por que eu estudaria todo o resto? Porque, gente, são tão poucos artigos de fora, da parte de licitações, que o custo que você tem de ficar selecionando o que está dentro e o que está fora, é melhor você já seguir o fluxo do seu estudo para não perder a linha de interpretação. Por exemplo, quando a gente pega as nossas primeiras aulas, nós não abordamos só o artigo 1º. Nós abordamos toda a parte teórica para você entender o que é uma licitação e um contrato. Então, por isso que eu não deixaria de fora. Mas, se você quer só o artigo que está teoricamente expresso no edital, vai do artigo 11 ao 71, que resolve tudo. 11 ao 71 para os demais. Agora, a JAJ, TJA e a JAA tem que estudar tudo por causa dos conhecimentos específicos. Fechado? Ficou claro isso aqui? Beleza. E professor, e como que nós vamos estudar direito a licitações nesse edital? Aqui vem uma frase que eu sempre tenho falado para vocês. Concurseiro precisa ter fonte de conteúdo. Concurseiro não tem que ficar estudando aleatoriamente por material na internet. Eu sei que talvez a grana esteja curta, você esteja apertado. Legal, são casos excepcionais. Mas a priori você tem que ter o seu material de referência. Como que você estuda a gestão de contratos? Se você quiser estudar lá pelo Estratégia,
você abre o seu curso, pega a disciplina de gestão de contratos, começa pela primeira aula e vai até a última aula. Eu tenho aula em PDF e vídeo lá de toda a parte de licitações, e no reta final farei mais algumas coisas e até mesmo da IN5 de 2017. Se você quiser o PDF da IN5 no curso do Daudi, que está junto também lá no pacote, você vai ter uma aula da IN5 também lá no pacote. Então você vai conseguir ter material para estudar tanto em PDF quanto em vídeo, toda a parte de gestão de contratos. E o restante é ter o seu curso, começar da aula 0, aula 1, 2, 3 e assim sucessivamente. É seguir a ordem do curso. Não adianta pegar um concurso dessa complexidade e vir com história que você vai estudar só por lei seca. Porque na hora da cobrança do edital, ainda que mais de 80% do conteúdo seja de fato apenas lei seca, você compreender o assunto é muito mais fácil para você memorizar os temas. Fora que você terá que responder uma discursiva. Provavelmente para a JJ deve ser de direito eleitoral, mas para a JAA, o analista judiciário área administrativa, muito provavelmente será um tema de gestão de contratos. É isso, pessoal. Com isso eu finalizo aqui essa minha parte de como estudar os conteúdos do TSE Unificado de Gestão de Contratos e Licitações. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, qual é a sua dúvida, o que você vai fazer, como é que você vai estudar. Nos próximos dias eu vou divulgar as informações do curso de reta final que eu vou fazer lá no Estratégia. Eu estou na correria aqui escrevendo PDF que nem louco, mas nos próximos dias nós vamos marcar sim as nossas aulas ao vivo e faremos um curso de reta final para levar você no altíssimo nível. E não é para você acertar o mesmo que todo mundo vai acertar, que isso é só o básico. Eu quero fazer você acertar até mesmo aquelas questões que o seu concorrente não vai acertar. E com isso você vai alcançar sua vaga e em breve vai comemorar sua vaguinha lá na Justiça Eleitoral. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.